Bora lá? 9 dias e contando. Leitura da produção textual da dissertação realizada aqui. Universidade Estadual de Maringá, Centro de Ciências da Saúde, Departamento de Educação Física, Mestrado Profissional em Educação Física em Rede Nacional, PROEF, área de concentração, Educação Física Escolar, Rogério Vaz da Silva. Brincadeiras e jogos dos povos originários. A proposta de uma unidade de ensino para a educação física escolar. Maringá, 2005. Mestrado profissional em Educação Física em Rede Nacional PROEF, Rogério Vaz da Silva. Brincadeiras e jogos dos povos originários. A proposta de uma unidade de ensino para a educação física escolar. Dissertação apresentada ao Programa de Mestrado Profissional em Educação Física em Rede Nacional, PROEF, junto à Universidade Estadual de Maringá e ao Núcleo de Educação à Distância da Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita Filho. NEAD, Unesp, área de concentração, Educação Física Escolar. Orientador, professor Dr. Cláudio Clavinchin. Maringá 2025. Verso da folha de rosto. Programa de mestrado profissional em Educação Física em Rede Nacional, Rogério Vaz da Silva. Brincadeiras e jogos dos povos originários. A proposta de uma unidade de ensino para a educação física escolar, Rogério Vaz da Silva. Local, cidade, Maringá, Paraná. Dissertação de mestrado, programa de mestrado profissional em educação física, PROEF da Universidade, Instituto, Faculdade, Cidade Ano. Rogério Vaz da Silva, brincadeira de jogos povos originários, a proposta de uma unidade de ensino para a educação física escolar. Dissertação apresentada ao programa de mestrado em Educação Física em Rede Nacional PROEF, junto à Universidade Estadual de Maringá e ao Núcleo de Educação à Distância da Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita Filho, NEAD, Unesp, área de concentração Educação Física Escolar, orientado por professor Dr. Cláudio Clavinchin, que data membros, componentes da banca, as assinaturas, lugar IES, Faculdade, Instituto Centro, sigla. Dedicatórias, ainda não tem, dedica-se estadual. Agradecimentos à CAPES, PROEB, Programa de Educação Básica, pelo oferecimento do programa de pós-graduação em Educação Física em Rede Nacional. E pausa. Epígrafe, também não tem. Resumo, abstract. Resumen, resume, lista de figuras, lista de quadro, lista de tabela, lista de abreviaturas, sumário. Capítulo 1, Introdução Geral. 1.1, Apresentação. 1.1. Lugar de fala e ou direito de fala. Eu começarei a apresentar minha dissertação de mestrado iniciando com uma reflexão, com uma possibilidade de pensamento considerada por mim diferente. Desde que obtive uma compreensão de mundo, de vida e das coisas e situações que orbitam em torno da minha pessoa, em sua maioria procurei respostas e explicações. Nesse sentido, percebi que, para quase tudo, essa palavra mudança, existe uma outra opção, uma outra escolha, um outro ponto de vista, uma outra maneira de ser e existir, uma outra forma de se pensar e agir. Ou não. Um pouco filósofo este começo, no entanto, faz-se necessário apresentar logo de início que a proposta deste estudo não é única e soberana, muito pelo contrário.
não é soberana, pois ao longo do processo de elaboração ficaram evidentes as inúmeras limitações teóricas e práticas que se sujeitaram tanto à parte interventiva, lá no chão da escola, quanto à parte de verificação do estado da arte. Não é única, porque esta dissertação é apenas uma entre as várias propostas que buscaram abordar a temática dos povos descendentes dos que já habitavam as Américas, especialmente o território que hoje chamamos de Brasil. Contudo, este trabalho pauta-se em mais uma possibilidade de se compreender, desmistificar e experienciar as brincadeiras e jogos autóctones, sendo eles tradicionais e ou populares. Minha preocupação recorrente durante a escrita dos parágrafos que se seguirão foi a de ser politicamente correto. Nisto, procurei entender essas duas expressões, lugar de fala e direito de fala. Isto porque eu sou branco, nascido na cidade de Curitiba, Paraná, criado nas periferias desta mesma cidade e atualmente exerço a docência de educação física, concursado pela Prefeitura de Maringá, Paraná. Isto posto, será que possuo direito e ou lugar de fala para contextualizar e relacionar os possíveis modos vivendi, discutindo academicamente a respeito dos povos originários? Para um breve entendimento, a expressão direito de fala está diretamente relacionada com o acesso ao uso da palavra em determinados ambientes. Essa ideia perpassa pelo uso do direito de expressão. Arendt, 1972. Pela possibilidade de se expressar publicamente. Birol, 2018. E pela participação igualitária no discurso. Habermas, 2012. Em suma, o direito de fala é a liberdade de expressão formal ligada a questões legais e institucionais. A expressão lugar de fala, por assim dizer, é a mais utilizada quando a intenção é abordar perspectivas e experiências sociais. Expressão oriunda principal e fundamentalmente nos discursos antirracistas. Obteve grande apelo e destaque com a autora Djamila Ribeiro após a publicação do livro O que é lugar de fala? E conforme a autora explica, o lugar de fala corresponde às condições específicas de existência de um sujeito, as quais moldam o seu modo de estar no mundo e de perceber a realidade. Ribeiro, 2017, página 23. Para Collins, o conhecimento que uma pessoa produz recebe influência direta do lugar social, do papel social. Deste mesmo indivíduo, e tal fato é determinante ao considerar quais vozes serão consideradas legítimas. Corroborando com esse pensamento, Quilomba, 2019, retrata que a posição de onde falamos e como falamos, ou seja, o nosso discurso, é o que determina o que estamos autorizados ou não a dizer. Todavia, lugar de fala não é única e exclusivamente de utilização daqueles que vivem e sentem certas experiências e ou ocupam determinadas posições econômicas e sociais. Mas esses sujeitos devem ser escutados com atenção e muito respeito, pois o seu discurso é carregado de sentimentos sobre as experiências vividas empiricamente. Partilharei do entendimento de Collins, 2016, a respeito do lugar, pois é através dos conhecimentos pesquisados, estudados, debatidos e adquiridos que assumem um lugar de fala para discorrer sobre os povos originários brasileiros, supondo que meus pares a considerarão
e vítimas. 1.1.2 A apresentação, parte 2. A sociedade brasileira, por via de suas instituições democráticas, vem aceitando, reconhecendo e formulando políticas públicas para atender às necessidades de grupos sociais e grupos étnicos, sendo uma minoria ou maioria de indivíduos que viviam e vivem invisibilizados, discriminados, violentados e marginalizados por uma praxis socioexistencial ligadas a um regime neoliberal capitalista com orientações, a grosso modo, culturais colonialistas. Como é perceptível, a linha de pensamento deste estudo é tensionado para as vertentes filosóficas e pedagógicas decoloniais. Acredita-se que para abordar qualquer que seja o tema relacionado com os povos originários, é quase que indissociável a ideia de que houve e houveram os colonos e os colonizadores, e de que nos processos de conquistas houve e houveram muita exploração, matança e coisificação não somente dos indígenas desse território, mas também de outros povos que aqui desembarcaram, especificamente os oriundos do continente africano. Pensar em descolonização é, em parte, refutar a concepção eurocêntrica de descobrimento, achamento de um novo mundo e aceitar os modelos hipotéticos do espalhamento dos seres humanos pelo planeta Terra. Pensar em descolonização também é, em parte, refutar que existe somente o modelo catedrático ocidental de transmissão e produção de conhecimentos. Pensar em descolonização é aceitar que, abaixo da linha do Equador, há produção e reprodução de conhecimentos, bem como aceitar que existem povos e culturas singulares e, por serem diversas, não são inferiores às demais. Márcio Dom Campos exemplifica e nos revela uma crítica sutil, porém empírica, ao marcar um ponto de resistência e mudança para que todo mundo saiba que o Sul também existe. Campos, 2021, página 65. O emprego da palavra refutar no parágrafo anterior assume neste contexto o sentido de afirmar o contrário. E este contrário não é negar, excluir e tampouco não utilizar os saberes advindos do norte colonizador, mas sim valorizarmos os saberes outros, propostos por Catherine Walsh. Também como uma marca de resistência e mudança descolonizadora. Até porque nós, de muitos lugares do Sul, só reafirmaremos a existência do Sul onde quer que ele esteja representado pela consciência de nossos lugares e referências, a cada instante em construção, reconceituados e ressimbolizados na própria vivência nossos múltiplos contextos. Passemos, então, a especificar uma pequena parte destes nossos múltiplos contextos, para fundamentar teoricamente a temática deste escrito, que intitula-se como Brincadeiras e Jogos dos Povos Originários, a proposta de uma unidade de ensino para a educação escolar, e considerando que a unidade temática é pensada sob a ótica do currículo institucional, municipal, estadual, distrital e federal, das escolas tidas como não pertencentes ao contexto dos povos originários, a palavra interculturalidade é um termo recorrente e indispensável.
A definição, conforme Piberan, nada mais é do que a qualidade do que é intercultural, do que diz respeito a ou ocorre entre diferentes culturas. Classificando a palavra como substantivo feminino, tendo sua origem a partir da junção dos termos intercultural, humanidade. Porém, muito distante do sentido semântico dessa palavra, os povos originários do país Equador atribuíram-lhe um sentido e um significado maior. Segundo Walsh, 2019, os movimentos dos povos originários andinos estão posicionando-se local, regional e transnacionalmente como atores sociais e políticos. Nesta senda, abaixo da linha equatorial, especificamente na América Latina e particularmente no Equador, o conceito de interculturalidade assume significado relacionado a geopolíticas de lugar e espaço, desde a história e a atual resistência dos indígenas e dos negros, até as suas construções de um projeto social, cultural, político, ético e epistemológico orientado em direção à descolonização e à transformação. Washington, página 9. Com isso, adota-se nesse estudo o significado e sentido da palavra interculturalidade a partir da ressignificação estipulada pelos povos originários latino-americanos. Salienta-se que trataremos da educação física, cujo objeto de estudo é o corpo em movimento, sem nunca esquecermos de que este corpo em movimento é um corpo pensante e repleto de sentimentos. Nesta perspectiva, atribuir significados às vivências práticas a que se propõe a educação física escolar é um ato fundamental. Ao invés, trataria-se apenas de recreação. Este estudo pretende apresentar a viabilidade de se utilizar as brincadeiras e jogos dos povos originários nas aulas de educação física, propiciando a interculturalidade com vistas a uma prática educacional decolonial. Esta prática educacional decolonial torna-se possível devido ao fato de se estruturar as ações interventivas descritas no capítulo 3 e o discurso aqui proposto estarem tuleadas na pedagogia decolonial, Walsh, 2009, na pedagogia da corporeidade, Gomes da Silva, 2015, nas pedagogias freirianas, do oprimido, da autonomia e da esperança, e como fator integrador, a menção da pedagogia das encruzilhadas, em 2019. Assume-se aqui que todos esses saberes produzidos ao sul da linha equatorial são, de fato, decoloniais. Pretende-se também, capítulo 2, apresentar os aspectos legais que estipulam marcos importantes das políticas direcionadas aos povos originários brasileiros, em especial os que tratam da educação, seja ela nos territórios destes povos ou não, para além das terras demarcadas como pertencentes aos povos originários brasileiros, buscar-se-á no campo de estudo da educação física escolar a quantidade e a qualidade de artigos científicos que relatam a praxis intercultural, após a reformulação do texto original concebida pela Lei número 11.645 de 2008. A hipótese aqui imaginada é a de que, depois da obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira e dos povos originários, por todos os componentes curriculares, houvesse interesse significativo sendo representado por índices elevados de publicações científicas
tratando das manifestações práticas corporais desses grupos étnicos na educação física escolar. Objetivos. 1.2 Objetivos. 1.2.1 Objetivo geral. Objetivo geral. Propor uma unidade de ensino com ênfase no objeto de conhecimento da Base Nacional Comum Curricular, 2018, jogos e brincadeiras de matrizes indígenas na educação física escolar. 1.2.2 Objetivos específicos. Apresentar o estado da arte sobre a aplicação do conteúdo dos jogos e brincadeiras dos povos originários brasileiros na educação física escolar, a partir das produções científicas publicadas em periódicos que abarcam a área da educação física. Sistematizar uma unidade de ensino sobre o tema Jogos e Brincadeiras dos Povos Originários Brasileiros a partir das manifestações lúdicas e corporais do povo calapalo. Descrever como esta unidade de ensino pautada nas adaptações das brincadeiras e jogos da cultura calapalo se efetiva como uma possibilidade de vivências práticas e teóricas para o terceiro ano do ensino fundamental. 1.3 Justificativas. As últimas alterações nos documentos legais para a educação brasileira fez mudar o entendimento das manifestações culturais dos povos originários brasileiros com relação à sua aplicabilidade como tema curricular nas disciplinas escolares propostas para a educação infantil, ensino fundamental e médio. Este entendimento renovado ou nova percepção acontece pela inserção do termo cultura na redação da Lei nº 11.645, de 2008, e concomitantemente a este fato passou a ser de caráter obrigatório e de adoção por todo o currículo escolar. Desde então, essas manifestações culturais tornaram-se objeto de pesquisa em vários campos e áreas de estudo, entre elas a educação física. Vale destacar que a referida lei trata também das manifestações culturais afro-brasileiras e o contexto principal remete-se aos aspectos de história e formação do povo e cultura brasileira. Isto é, das contribuições dessas etnias específicas, indígena e afro-brasileira, para a formação cultural do Brasil. Tal significância provém de políticas públicas e ações afirmativas com vistas a romper um legado de exploração, discriminação, preconceitos e a uma invisibilidade desses grupos étnicos nas agendas governamentais e de Estado. Por sua vez, ao se contextualizar estas etnias, afrodescendentes e os povos originários, no ensino dos mais diversos conteúdos curriculares, objetiva-se que um processo de desmistificação das manifestações culturais desses povos possam ocorrer, entre outros. Nesta senda, assume-se que a cultura dos povos originários brasileiros possui inúmeros elementos que são únicos, de caráter singular, conforme a região onde habitam a etnia, significativos e também compõem a formação e a transformação, mutação, da cultura brasileira como um todo. Nestes processos de aquisição, ressignificação e transformação culturais, é possível destacar e identificar aspectos da cultura corporal de movimento, por exemplo, jogos e brincadeiras. Como unidade temática proposta pela Base Nacional Comum Curricular, BNCC, e pelo currículo da Rede Estadual Paranaense, CREP, e pelo currículo da Educação Municipal de Maringá, CEMM, as brincadeiras e jogos estão inseridos como conteúdo do primeiro ao nono anos escolares.
e também para o ensino médio, primeiro ao terceiro anos. Por sua vez, os jogos e brincadeiras de matriz africanas e indígenas estão representados como objetos de conhecimento desta unidade temática, ocorrendo o mesmo para as unidades temáticas de dança e lutas. Assim sendo, propiciar de forma sistemática essas vivências práticas nas aulas de educação física, principalmente no ensino fundamental, anos iniciais, pode se configurar em uma das maneiras de aproximar a cultura das mais diversas etnias dos povos originários com a cultura especificamente brasileira. Uma vez que os estudantes vivenciem e contextualizem as práticas lúdicas que, em sua maioria, são pouco rotineiras, o estranhamento ao que é peculiar pode diminuir e, em alguns casos, pode até favorecer o desenvolvimento de empatia e solidariedade para com estes grupos étnicos tão marginalizados nas regiões do Brasil que possuem terras demarcadas. Nesse sentido, uma das propostas deste trabalho é propor ações didáticas e pedagógicas para a efetivação desses conteúdos nas vivências práticas das aulas de educação física, com vistas a superar tal paradigma. Método. A dissertação foi estruturada no modelo escandinavo, de forma que é constituída por dois artigos interrelacionados, porém construídos sob métodos específicos conforme indicado a seguir. Primeiro artigo, capítulo 2. O artigo intitulado Jogos e Brincadeiras dos Povos Originários, revisão sistemática. É um estudo do tipo. Primeiro artigo, capítulo 2. O artigo intitulado Jogos e Brincadeiras dos Povos Originários, revisão sistemática, é um estudo do tipo. Primeiro artigo, capítulo 2. O artigo intitulado Jogos e Brincadeiras dos Povos Originários, revisão sistemática, é um estudo do tipo Scope Review, resultado da busca, avaliação, análise e interpretação de artigos relacionados à aplicação das brincadeiras e jogos dos povos originários na educação física escolar. Segundo artigo, capítulo 3, o artigo intitulado Brincadeiras e Jogos dos Povos Originários como Vivência Prática e Teórica nas Aulas de Educação Física Escolar, é um estudo do tipo intervenção pedagógica, o qual apresenta um processo de construção, aplicação e avaliação de uma unidade didática de ensino dos jogos e brincadeiras dos povos calapados. A metodologia de cada artigo é descrita detalhadamente nos capítulos 2 e 3, nos quais são apresentados na íntegra os estudos que compõem esta dissertação. Estrutura da dissertação. A dissertação, organizada sob o modelo escandinavo, é constituída por 4 capítulos. Capítulo 1 contém a introdução geral da dissertação. Inclui a apresentação, objetivos gerais específicos, justificativa, metodologia, organização estrutural. Capítulo 2 apresenta uma revisão sistemática sobre o estado da arte no tocante à aplicação dos jogos e brincadeiras dos povos originários na educação física escolar.
Capítulo 3 traz os resultados de uma intervenção pedagógica, a qual abarca o processo de construção, aplicação e avaliação de uma unidade didática de ensino das brincadeiras e jogos do povo calapago em uma turma do 3º ano do ensino fundamental. Capítulo 4 trata das considerações finais da dissertação. O quadro abaixo apresenta a organização da estrutura geral da dissertação. Quadro 1. Capítulo 2. Jogos e brincadeira dos povos originários. Revisão sistemática. 2.1 Introdução. A linha ideológica adotada por essa pesquisa tem aspectos emancipatórios e uma forte tendência decolonial. Decolonial por não utilizar o sentido semântico do termo interculturalidade e sim a ressignificação imposta pelos povos originários andinos a esta palavra que, entre outros, estabelece um marco social, cultural, político e econômico. Acho 2019. Emancipatório pela identificação de uma discrepância quanto ao uso e utilização das palavras, termos e expressões que se referem aos povos originários brasileiros. De um lado, o entendimento e ou a compreensão oficial do Estado brasileiro, por outro, o entendimento e ou compreensão das instituições que representam os povos originários brasileiros. A Secretaria de Comunicação Social, SECOM, no governo brasileiro sinaliza e exemplifica as formas corretas do emprego e utilização dessas palavras, termos e expressões. Para a SECOM, ao nos dirigirmos ao indivíduo, não devemos utilizar a palavra índio, e sim indígena, pois esta última assume o significado de originário, aquele que está ali antes dos outros, e valoriza a diversidade de cada povo. Brasil 2026. A SECOM, 2026, ainda orienta que, primeiro, 1. Para a data comemorativa 19 de abril, o correto é Dia dos Povos Indígenas, com as iniciais maiúsculas. 2. O uso dos termos aldeia, terra ou território indígena ao invés de tribo. 3. Quanto à designação para grupos indígenas, o emprego das palavras etnia ou povo. 4. Sobre os nomes de povos, esses devem ser aportuguesados e escritos com as iniciais minúsculas, ou seja, espanhóis, ingleses, iorubás, catarixi, caiapós, guaranis, caiuás, yanomamis, calapás. No entanto, para a Associação Indigenista, assim de Maringá, o entendimento é diverso, principalmente no que se diz respeito à nomenclatura dos povos originários brasileiros. Para a CIND, a forma ideal para se referir a cada grupo étnico é, primeiramente, como povo, e a identificação preferencialmente na escrita materna ou na tradução para a língua portuguesa, sempre com a inicial maiúscula, por exemplo, o povo Tapajós, o povo Caigangue, o povo Tupiniquins, o povo Guarani, o povo Waimiri, o povo Chavantes, o povo Cadivel, o povo Caiapó, o povo Caiuás, o povo Yanomamis, o povo Calapá, por exemplo. Nesta senda, adota-se nesse trabalho o entendimento gramatical da ACIND por ser uma instituição relacionada diretamente com questões indígenas e, para uma perspectiva tangencial, corroborar com os discursos já enunciados por Paulo Freire, em oposição à subalternização dos brasileiros de baixa ou sem renda nenhuma, por Luiz Rufino, em oposição à subalternização dos afro-brasileiros, Pedagogia das Encruzilhadas, 2019, e pela Catherine Walsh, em oposição à subalternização dos povos originários, Pedagogia decolonial.
Diferentemente dos movimentos dos povos originários andinos, que depois da década de 1990 galgaram espaços de reafirmação e status nos cenários políticos, econômicos e sociais em suas respectivas nações da Estado, Washington 19, os movimentos dos povos originários brasileiros não conquistaram idêntica relevância, e isso se deve a N fatores, principalmente a extensão quase que continental do território brasileiro. Carlos Alberto Ricardo, há 30 anos atrás, já sinalizava alguns aspectos da sociodiversidade nativa em território nacional. Entre muitas inferências ele alertou que a sociedade brasileira desconhece e ignora a imensa sociodiversidade nativa. Não se sabe ao certo sequer quantos povos nem quantas línguas nativas existem. O reconhecimento, ainda que parcial, dessa diversidade não ultrapassa os restritos círculos acadêmicos especializados. Um estudante ou um professor que quiser saber algo mais sobre os indígenas brasileiros, aqueles que sobraram depois dos Papauí e as Tupiniquins e Tupinambás, terá muitas dificuldades. De lá para cá, algumas e poucas coisas mudaram com relação à quantificação e localização dos povos originários brasileiros. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, promoveu avanços realmente significativos, como demonstra a figura 1, com a representação e mapa da população total desses povos entre os censos demográficos de 2001 e 2010 publicados em seu portal. IBGE 2026. O cenário apresentado acima ilustra que os avanços tecnológicos do período em questão, somados a um interesse maior por parte do Estado brasileiro em mapear, quantificar e localizar os povos originários, evoluíram. Neste contexto, os dados parciais publicados em 19 de dezembro de 2024, referente ao censo demográfico de 2022, realizado entre agosto de 2022 e maio de 2023, indicam um aumento populacional de 88,96%, se comparado ao censo anterior. Os absolutos dos povos originários brasileiros são 1.694.836 indivíduos autodeclarantes, informados pela SECOM, Brasil 2006. E esses 1,69 milhão de pessoas estão distribuídas em 8.568 localidades no país, sendo que 71,55% deste total consiste em territórios declarados, homologados, regularizados ou encaminhados como reservas. A figura 2 apresenta estas localidades e a sua distribuição geográfica apresentadas em um mapa.